separação de fato é uma expressão bem comum, bem usual, que eu acredito que todo mundo aí já tem ouvido falar pelo menos alguma vez na vida. O que acontece? Dentro do âmbito jurídico, a gente utiliza essa expressão para fazer referência àqueles casais, ou que são casados civilmente, ou que convivem em união estável, mas que não tem mais interesse em continuar com essa união ou com esse casamento, só que ainda não regularizaram a sua situação. É aquele clássico, um saiu de casa, outro saiu de casa, enfim, decidiram por fim a conjugalidade. E aí, a gente diz que essas pessoas são separadas de fato porque elas ainda não formalizaram o divórcio ou a dissolução da união estável. Porque sim, apesar da união estável, na união estável a gente trabalhar aí com a informalidade, na maioria das vezes a gente tem alguma situação para ser regularizada, seja aí com relação às questões patrimoniais ou até da pessoa dos filhos, enfim. E com relação ao divórcio, a gente também tem as questões relativas ao estado civil e tal, tudo para a gente conseguir regularizar a nossa situação. Então, quem ainda não formalizou essa situação de fato que está acontecendo, essa situação de não querer mais conviver com outro cônjuge ou com outro companheiro, de por fim a essas uniões, está na informalidade e precisa formalizar essa situação. Muitos efeitos acabam incidindo quando a gente decide não conviver mais, não estar mais com o nosso cônjuge, mas a gente ainda não formalizou. Isso é muito importante, como por exemplo, para verificar se a pessoa é herdeiro ou não é herdeiro, caso um venha a falecer depois da separação de fato, para questões para adquirir um novo patrimônio, enfim, muitos efeitos podem acabar incidindo, então por isso que é muito importante a gente estar regularizando. Essa expressão, ela surgiu da época que o divórcio ainda não era permitido na forma direta, ou seja, para a gente conseguir se divorciar de alguém, a gente precisava cumprir alguns requisitos aí que a lei ordenava. E um desses requisitos poderia ser a separação de fato, que a gente ficava aí 2 anos separados da pessoa, e aí depois de comprovado esses 2 anos, o juiz decretava o divórcio. Hoje a gente tem um divórcio direto, a gente não precisa mais de motivo para estar se divorciando de alguém, nem desses requisitos. E aí, então, a gente, apesar de a gente não utilizar mais, em regra, essas formas de separação, a gente continua utilizando essa expressão para fazer referência, então, a essa situação dessas pessoas.